Oi, gente! Eu quero te dizer algumas verdades que podem te doer, que você não vai gostar muito de ouvir. E eu falo pra você que quando eu produzo o conteúdo de um vídeo, eu falo que eu estou fazendo pra mim mesma, né? Ou são situações que eu estou vivendo e estou laborando nelas, ou então são coisas que eu já passei, tá? Algo que está bem recente, que faz sentido eu compartilhar com você, de uma nitidez que eu tive em relação a atitudes, em relação à vida, em relação a um todo, e eu decido compartilhar aqui com você, como forma de servir e trazer você uma visão, uma percepção diferente, e até mesmo para você começar a entender. E aí, já estamos começando aqui esse vídeo, que os resultados que você tem são os feedbacks em relação ao que você plantou, a lei da semeadura, tá? Você plantou lá atrás, você está colhendo hoje. Então, se você parar e avaliar a sua situação atual, ela é um feedback do que você vem plantando há meses, anos, dias atrás. E o quão importante, o quão autorresponsável você é em ter essa postura de olhar dessa maneira, vai fazer você entender algumas coisas que eu quero trazer aqui para você em relação a essas verdades. Vamos lá? A verdade número um, eu quero trazer aqui um chacoalhão para você no sentido de que tudo que você tem hoje, a sua vida, o seu corpo, a sua conta bancária, os seus relacionamentos, suas amizades, a forma como o seu dia é construído, a energia que você tem, a alegria de viver, a paz que você tem, tá? Tudo isso são os resultados do que você vem plantando. Só que a questão toda é que você é muito reclamona. E aí você reclama, reclama do tempo, reclama da situação, reclama da conta, reclama do chefe, reclama do trabalho, reclama dos filhos, reclama do marido, reclama, reclama, reclama. E aí quando você entra nesse papel de reclamona, você não está olhando para a causa, você está olhando somente para o problema. E focado no problema, você não encontra a solução. Então, quanto é importante você começar a entender e interpretar esses feedbacks que a vida tá te trazendo, essas situações que você tá vivendo e olhar assim, poxa, eu sou responsável porque eu estou vivendo agora. O que eu posso fazer de diferente? Quando você coloca essa postura, você começa a mudar e escrever uma nova história. Então, sai do papel de reclamona, tá? Olha para esses resultados que você tá vivendo agora e decida fazer algo diferente. Você ficar olhando para a reclamação, você está olhando para o lugar errado. Você deve olhar para a solução, sabe? Ter um olhar para a solução. Então, chegou uma situação, não reclama, vamos encontrar um melhor caminho para solucionar. Você está diante de um sentimento, acolhe, aceita e vamos buscar a melhor forma para poder você transmutar esse sentimento. É você começar a ter um cérebro que está buscando soluções e não o cérebro que está reclamando. E quando você adota essa mudança, você vai ver que as coisas começam a se abrir, as respostas começam a acontecer, você começa a encontrar melhores opções para poder lidar com as situações. Por quê? Porque você mudou, você transmutou, você saiu daquela energia baixa de reclamação e está olhando agora para a solução. Faz sentido aí? A verdade número 2, eu falo que é uma verdade que eu também estou lidando aqui, viu? Confesso para você. Você fala que quer mudar, você fala que você quer ter um resultado diferente, mas você ainda não decidiu de verdade. E aí aqui eu vou fazer um disclaimer para você entender, porque por muitas vezes a gente faz uma lista interminável de mudanças. E aí que tá o grande erro, porque aí a gente não suporta, é muita coisa. A vida continua, as coisas acontecem. Você tem TPM, você vai ficar lenta e vai ter dias difíceis e que você não vai suportar esse processo. Então, quando você faz uma lista interminável, a chance de você não mudar nada é tremenda. Então, partindo disso, vamos fazer uma lista de coisas que a gente deseja viver que sejam sustentável e que a gente consiga suportar o processo, porque eu falo que só uma mudança só, por exemplo, de emagrecimento já é uma puta de uma decisão na qual você vai ter que bancar essa escolha todos os dias. E eu falo que é tiro, porrada e bomba para essa escolha, porque aí você vai sair, você vai viver, você tem aniversário, você tem. E aí você vai ter que começar a negociar com você mesma as concessões, o que você vai dizer sim, o que você vai dizer não. E aí, neste processo todo, dessa construção da mudança que você deseja, é um desafio. Só que o quanto que você não decidir de verdade para você bancar e aprender a falar não para você mesma, isso te coloca num lugar que aí você fica lá, laborando, imaginando,
Ah, eu quero mudar, mas aí você não decidiu de verdade. E aí, nesse lugar de laborar, aí você fica imaginando. E aí, aqui eu vou compartilhar algo com você, que o nosso cérebro, ele é mestre em se satisfazer somente da gente pensar. Porque, lembra, o nosso cérebro ele não sabe identificar o que é real de imaginário, né? E aí, só o fato de eu ficar imaginando eu magra, eu rica, eu com amor, eu com... Ah, enfim, a lista aí interminável que a gente faz de final de ano. O nosso cérebro já se satisfaz. E aí a gente entra num lugar que não é legal. A gente fica assim, só com o desejo da mudança, mas a gente não decide de fato, a gente não entra em ação. Então, para o que da sua vida que você quer mudar, mas você não decidiu ainda? Se questione isso, sabe? Olha para você e fala assim, pô, eu quero isso, mas eu tô patinando aqui, sabe? Eu quero lidar melhor em tal situação, mas eu tô vacalhando aqui, eu não tô fazendo aquilo que eu me comprometi, sabe? Seja real e sincera com você mesma. O processo da mudança dói. E entenda uma coisa, tem muitas pessoas que já desistem só de começar a pensar no processo de mudança, porque aí ela já fala, ah, não consigo, não sei, não sou capaz, é muito difícil. Então, se questione quais são os seus pensamentos e sentimentos em relação à mudança que você deseja viver na sua vida. E entenda que vai ser um processo que você vai passar. Mas quando você identifica essa verdade e você decide de fato e entra em ação, o caminho começa a se abrir. E aí você começa a ver os resultados. E é tão gostoso isso. Essa é uma verdade que eu já consegui transmutar ela, mas eu sinto isso nos meus atendimentos. Então, por isso eu decidi trazer ela aqui. Muitas mulheres ficam paradas esperando validação, esperando aprovação. Entenda que eu te entendo esse seu sentimento. E eu vou te falar uma coisa, ele vem lá da sua infância. E o quanto você precisa acolher esse sentimento, mas entender que você não precisa de aprovação e nem validação de ninguém para você seguir o seu caminho. Você precisa estar conectada com você precisa olhar para o que faz sentido para você. E esse processo de autoconhecimento, de entender isso, é fundamental, porque à medida que você conhece e sabe o que é importante para você, você age neste caminho, nessa construção, você cada vez mais vai se fortificando de você mesma. Você vai cada vez mais se conhecendo de você mesma e cada vez menos dependendo do outro, do externo, para poder você escolher seguir o seu caminho. Entenda uma coisa. Vão falar de você. Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar. Vão falar de qualquer forma. Eu falo que falem, pelo menos eu estou fazendo algo que faz sentido para mim. E a opinião do outro só diz respeito para ele. Para mim, não me diz respeito. Porque eu sei dos motivos que me levaram a agir. Eu sei dos motivos que me fizeram tomar tal atitude, fazer tal escolha, bancar tal decisão. Enfim, e munida disso, eu me retroalimento e construo a minha autoconfiança e continuo agindo neste processo evolutivo da vida. Então eu parei de esperar uma aprovação, eu parei de esperar uma validação. E aí por muitas vezes a gente olha para nossa criança, que era lá que a gente estava esperando uma aprovação do pai ou da mãe, ser vista, ser validada, ser reconhecida por eles. E por muitas vezes, gente, é aquele caminho que a gente precisa entender e até mesmo soltar, que eles nos deram o que eles puderam e o que eles tinham entendimento. E tá tudo bem. Hoje, você adulta consegue fazer este caminho de volta, de acolher a sua criança e validá-la. E dar todo o apoio para que você possa continuar e seguir na jornada. Então, entenda, pare de esperar uma validação, uma aprovação para você seguir. Eu falo que não existe uma receita 100% certa. A receita você cria, o caminho você constrói. E à medida que você confia em Deus, você se conecta com Ele e vai. Eu falo, minha amiga, não tem erro essa receita, porque você está conectado com a fonte. E conectada com a fonte, o seu caminho é direto com Ele. E aí você não precisa de ninguém para te contar, de ninguém para te falar, ou de ninguém para te mostrar. Você conectada com a fonte, você vai e segue. Eu sei, eu concordo, eu entendo que às vezes a gente busca isso, porque a gente quer essa validação. Mas lembra, não tá lá fora, tá aqui dentro de você. E à medida que você consegue olhar para dentro de você, você consegue construir esse caminho, você vai ver o quão libertador é. Então, pare de esperar uma aprovação lá de fora. Combinado? A quarta verdade, essa é uma verdade que dói.
E eu falo que dói, porque às vezes eu me vejo nela ainda, tá? E aí é um exercício assim de. A quarta verdade, ela vem falar pra gente, sabe o quê? Que existe ganho na dor. Vou te explicar. Tem muitas situações que a gente vive, e eu já pude experienciar isso nos meus atendimentos, na vida como um todo, pessoas próximas de mim e até mesmo comigo mesma. De situações em que a pessoa, ela tem uma doença e ela gosta de estar doente. Ela gosta inconscientemente, tá? Porque ela reclama, ela quer sair disso, mas não quer sair. Por quê? Porque ela tem ganhos em estar naquele lugar. E quais são os ganhos, por muitas vezes? Ela é vista, as pessoas se preocupam, as pessoas vão lá para conversar, para saber disso. E é uma forma que ela encontrou inconscientemente de estar naquele lugar da doença para poder ser vista, para poder ser conectada, para poder ser contactada, para poder alguém se preocupar com ela. Porque fora daquele lugar, ela acredita, no inconsciente dela, que ela não teria esse cuidado, esse zelo, essa preocupação pelo fato dela não estar doente. Então, quando a gente entende isso, que até as coisas negativas, esse lugar que nos machuca, traz ganhos secundários, nos faz olhar para aquilo e falar assim, poxa, o que eu estou ganhando de estar aqui? E eu venho fazendo esse exercício muito claro em uma situação da minha vida, que eu falo assim, Mica, o que você está ganhando de permanecer nesse estado, neste lugar? E aí eu abro meu caderno e começo a escrever, e eu já consegui identificar algumas coisas que eu vejo que eu ganho de estar neste lugar, sabe? Não é uma doença, no caso, mas é um sentimento de escassez que eu sinto aqui em relação a mim e que eu me questionei, comecei a me questionar, pô, porque eu não quero mais sentir. E aí, de fato, eu falei assim, eu não quero mais sentir isso. Mas eu tô tendo algum ganho porque eu não consigo mudar. E eu não consigo, né? Papinho, né? Eu falo que é desafiador, gente. Eu falo que passar pelos processos de mudança requer essa forja, você olhar para você mesma no espelho e encarar essas suas sombras. E aí eu comecei a fazer esse exercício de falar o que eu tô ganhando nisso. E aí eu falei, não quero mais. E aí eu falo assim, você precisa olhar o que você tá ganhando e o que você vai fazer de diferente para poder começar a ter resultados, né, diferentes. E aí é sobre isso, você começar a fazer. Eu comecei a assistir vídeo de pessoas que fazem exatamente o que eu quero viver, fazem exatamente essa habilidade que eu quero ter. E que por muitas vezes eu falo que eu não tenho capacidade, que eu tenho dificuldade, que eu tenho crenças, que eu tenho uma escassez, histórias que eu conto para mim mesma, né? E aí você precisa ser realista e olhar para isso, assim, sabe? Que histórias que eu tô contando para mim mesma, que me fazem querer ficar neste lugar, que me fazem querer ter essa doença, que me fazem aceitar migalhas em relacionamentos, em amizades, no trabalho, sabe? Em várias situações da vida. Como você vem se permitindo aceitar algumas migalhas na sua vida? Então, quando você começa a se questionar, você começa a se valorar, você começa a falar, pô, não preciso, né? Eu não preciso mais estar neste lugar, eu posso pensar diferente. Lembra? Tudo que eu não sei, eu posso aprender. Tudo que eu acho difícil, é possível construir um novo caminho. Basta eu querer, né? É você entrar neste lugar, né? Hoje eu estava assistindo um vídeo do Flávio Augusto, né? 1 bilionário versus 30 trabalhadores. Se eu não me engano, é isso, né? E aí, ali é nítido de ver o quanto nós, quando nos colocamos como protagonista da nossa história, nós somos capazes de construir uma nova história para nós mesmos. Claro que eu sei que existem diferenças, sim, não vamos ser hipócritas. Existem situações, as pessoas têm tempos diferentes, têm necessidades diferentes, têm carências diferentes, sim. Mas eu falo que quando a gente começa a olhar para nós mesmas, trazer essa autorresponsabilidade, trazer esse contexto no sentido assim, que eu posso construir um caminho, eu sou capaz, né? A gente para de contar histórias. E aí eu paro de ter ganhos secundários em doenças, em histórias, em relacionamentos tóxicos, em situações que eu não sou reconhecida. Eu começo a me posicionar e tenho coragem de sair de situações. Eu tenho coragem de escolher por mim mesma. E o quão lindo e gratificante é você estar de posse disso e começar a trilhar esse caminho. Então eu falo que é um processo de autoconhecimento, todas essas verdades que eu trouxe aqui para você. Eu quero contar um sonho para vocês que retrata muito essa dor
E que eu sonhei esse sonho e foi um recado para mim mesma. E eu falo que por muitas vezes alguns sonhos eles vêm como recados para mim. O sonho foi assim, tava eu e uma vaca deitada. E essa vaca, ela tava deitada numa chama. Só que não tava pegando fogo, tá? Tava uma chama, uma brasa, só para você entender. E essa vaca, ela tava ali deitada e ela se lambia. Era nítido que ela estava desconfortável de estar ali. E ela se lambia, assim, para aliviar aquela sensação de queimado, aquela sensação de quente, aquela sensação de desconforto que aquela brasa trazia, entendeu? Lembra? Não estava pegando fogo. Tava uma brasa. E ela estava ali deitada. E ela não saía daquele lugar. E aí eu questionava, por que ela não sai daquele lugar? Por que ela não levanta e anda? Por que ela não muda? Por que ela não sai daquele ambiente que está machucando ela, que está queimando ela viva? Queimando ela viva. E aí eu olhava para aquilo e eu tentava tirar aquela vaca de lá, eu tentava tirar aquela vaca de lá. O sonho terminou assim, né? E aí eu fui olhar para esse sonho como um convite para mim mesma. E eu lembro que eu tive esse sonho foi na reta do divórcio, entendeu? Do processo de eu dar início ao processo do divórcio. E foi um recado para mim mesma, de que eu preciso ter coragem de mudar. Algumas dores são necessárias eu encarar. E que por muitas vezes tá confortável ficar ali. É seguro, é um ambiente que a gente conhece. Só que aquele ambiente está nos destruindo, aquela situação está nos minando, aquilo ali está acabando com a gente por dentro. E a gente não tem, às vezes, forças para sair, ou então não consegue entender que a gente pode sair, a gente pode fazer uma escolha diferente, a gente pode colocar fim a esse sentimento de escassez e começar a pensar de uma forma diferente. E este sonho, ele falou muito comigo, porque eu era aquela vaca que estava ali, que estava num ambiente que eu aceitava estar ali, né? E claro, gente, aqui é só um sonho, tem várias coisas por trás de tudo isso, por trás de um divórcio, e o papo não é sobre divórcio esse vídeo, mas é para trazer aqui para você o quanto a gente permanece em ambientes por comodismo, por ter ganhos secundários. E aí, quando a gente entende isso, e a gente olha para aquela situação e fala, pô, eu mereço muito mais. Eu não quero estar mais aqui, eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais ser reconhecida, ser cuidada, ser amada, ou então ser validada. É no ambiente profissional, é numa amizade. Gente, todo relacionamento tem que ter troca. Se não tem troca, a pessoa não quer estar com você. Então pronto, acabou, o recado tá dado, entendeu? Quando um quer, ele vai atrás. Minha mãe falava, o boi vai atrás da vaca e não dos bezerros. Então, isso num relacionamento amoroso. Nas amizades também. Se você não tem troca, se as pessoas não vão atrás de você, não te chamam, não tem essa troca gostosa, não tem amizade. Então, sabe, entenda que você precisa se posicionar e parar de aceitar migalhas para poder pertencer. Entendeu? Pra gente encerrar esse vídeo, a paz que você quer sentir, que eu falo que hoje eu sinto e que eu cada vez mais quero reverberar isso, ela tá numa zona fora do seu conforto. Você vai precisar se forjar, você vai precisar romper algumas barreiras em relação a você mesma, falar alguns nãos para você mesma, para que você possa construir esse caminho e sentir essa paz. Não tenha medo, tá? Eu te falo deste lugar de alguém que conseguiu sair daquele limbo e hoje tô construindo a minha vida, gente. Tô na jornada como você, tá? Mas eu falo que essa paz que eu sinto, essa leveza que eu sinto, essa alegria, esse entusiasmo que eu sinto, é algo que você também é capaz de sentir. Mas você precisa escolher construir esse caminho. E esse poder tá aí só com você. Combinado? Eu espero que tenha feito sentido eu compartilhar essas verdades com você. Espero que tenha te feito uma boa companhia. E é isso. Te espero no próximo vídeo. Um beijo e até!